Boa noite, queridos. Uma grande alegria estar novamente com os irmãos, agora com a Igreja Presbiteriana do Parque Seleta. Depois da igreja organizada, é a primeira vez que eu posso ter a honra de estar aqui com os irmãos, aqui no púlpito, podendo compartilhar com os irmãos alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Mas é sempre um privilégio encontrar com os irmãos. Depois quero abraçar a cada um. Sempre oramos pela Igreja do Seleta, alguns irmãos que têm passado por dificuldades de saúde, como orou nosso irmão diácono Ademir, mas que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no texto do profeta Miqueias, no seu capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. O livro de Miqueias fica depois de Jonas e antes de Naum, para quem está meio perdido aí no texto bíblico. É só lembrar da musiquinha, né? Miqueias, Naum, Abacuque. Miqueias capítulo 7. Se tiver alguém ao seu lado que não está com o texto bíblico, por favor, compartilhe a palavra de Deus para que todos possamos estar lendo da palavra. Miqueias capítulo 7, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias, um dos últimos aí profetas do Novo Testamento, do Velho Testamento, está falando a um povo realmente que está longe e distante da palavra de Deus, preocupado com tudo o que se diz na sociedade, menos com Deus. E quando nós olhamos a nossa sociedade no contexto tanto brasileiro como mundial, nós estamos muito distantes daquilo que fala o profeta Miqueias. Nosso mundo está em confusão. Nosso mundo está completamente distanciado daquilo que Deus requer. E infelizmente muitas vezes nós vemos também os crentes caminhando para esse contexto, buscando alternativas, buscando no seu próprio eu, nas coisas que ele pensa, que ele faz, o aconchego e os valores para a sua alma, e se distanciam da palavra de Deus. E Miqueias vem falando isso desde o primeiro capítulo, a respeito desse distanciamento. Ele vem repetindo os oráculos de Deus a respeito do que o povo iria passar, das aflições que o povo ia passar, porque havia se distanciado de Deus. E já no seu final do seu livro, no capítulo 7, ele vai ser mais contundente. Ele fala a respeito do juízo que virá. Está próximo, o cativeiro babilônico. E todos os profetas, inclusive os contemporâneos de Miqueias, que nós vamos ver, também falam a respeito disso. Então é um povo de dura serviço, um povo de dificuldades. No texto que nós lemos no início da liturgia, Deus fala: eu tirei vocês da terra do Egito com um braço forte, vocês caminharam pelo exército. Amon queria prejudicar vocês e eu defendi vocês. Eu cuidei de vocês até entrarem na terra prometida. Dei vocês frutos, dei uma terra que emana leite e mel. E vocês continuam obstinados longe da minha palavra. E é engraçado que ele está falando isso para o povo de Deus, como se ele estivesse falando hoje para a sua igreja. Não é um povo que não conhece a Deus, é um povo que conhece a Deus. Então, um contexto interessante. Então, Miqueias, ele se torna atual para a nossa vida hoje, para a igreja de Cristo.
que muitas vezes tem se distanciado da palavra de Deus, buscando vários subterfúgios, achando que assim está adorando e louvando o Senhor, mas está distante da sua palavra. E quando nós falamos da igreja, estou falando de mim, estou falando de vocês. Nós somos a igreja de Cristo. Não é esse prédio, não é essa iluminação, não são esses ventiladores ligados que nos dão conforto, mas somos nós, pessoas conquistadas por Cristo Jesus, mas muitas vezes distante do papel que deveremos ter como igreja de Cristo. Mas para nos contextualizarmos um pouquinho da história a respeito de Miqueias e do momento que vivia o povo de Israel. Diz aí os estudos que Miqueias nasceu em Moraste, uma vila no interior do reino de Judá, a oeste de Hebrom. Por sua origem camponesa, juntamente ele com Amós, ele não compartilhava muito a vida nas grandes cidades. Ele era mais uma pessoa do campo. Mas devido ao seu chamamento, que nós vemos no primeiro capítulo de Miqueias, Deus o chama para pregar. E ele tem uma linguagem muito concreta e muito franca. E comparações breves com os relatos de Amós também, contemporâneo que ele era também de Isaías. Então ele já vinha pregando a respeito disso. Tanto Isaías já falava do remanescente fiel, do servo sofredor que viria mais para frente ainda. Então estamos falando aí em 721 a 686 a.C. Ele já estava previndo a volta de Cristo. Mas nesse período que Miqueias vai declamar a sua profecia, exatamente de 742 a 686. Qual era a missão de Miqueias? A sua profecia era principalmente chamar a Judá ao arrependimento e à esperança durante a crise assírica e preparar Judá para o exílio babilônico. A Síria estava em crise, já era um reino em decadência. O reino babilônico já estava começando a se erguer e aparecer. Mas nesse período que Miqueias está falando, de 742 a 686, a Síria faz um sitiamento de Jerusalém. Ela conquista Samaria e faz um sítio em Jerusalém. E é onde que Miqueias está pregando a respeito disso. Que apesar de toda essa dificuldade, o Senhor estava olhando para o seu povo. E nós vemos nos 3 reis, como Miqueias também estava profetizando, no reinado de Jotão, no reinado de Acás e no reinado de Ezequias, quando nós lemos lá em Crônicas, a partir do capítulo 22, Ezequias orou ao Senhor e um anjo do Senhor removeu todo o império assírio, todo o exército assírio, e livrou Jerusalém da derrotada. Mesmo assim, o povo continuou obstinado. Apesar do livramento do Senhor, nem o israelita precisou brigar. O anjo do Senhor afastou todo o exército assírio do sítio que fazia Jerusalém. Mesmo assim, o povo ainda estava em dura serviço. Mas nesse contexto que nós estamos lendo aí, principalmente aqui de Miqueias, no capítulo 7, esse período existe um contraste bastante grande e chocante, que se envolveu exatamente entre os ricos do povo de Israel e os pobres oprimidos, devido à exploração da classe média de Israel pelos proprietários de terra gananciosos, que tinham apoio dos políticos corruptos e líderes religiosos de Israel. Vamos voltar um pouquinho ao nosso texto para Miqueias 3, de 9 a 11, para nós entendermos um pouquinho o contexto. Miqueias 3, de 9 a 11 diz assim: Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Interessante isso, né? Existia suborno, existia corrupção, e para eles era uma coisa absolutamente normal. Não, o Senhor está conosco. Estamos fazendo conforme o Senhor está nos abençoando. Tremenda hipocrisia. Tremenda hipocrisia. Quando nós vemos a exploração, a ganância, a corrupção política, nós começamos a olhar exatamente o contexto que vivemos, na questão mundial e na questão nacional. A impressão que temos que Miqueias está nos falando nesse momento, no contexto que nós vivemos como igreja de Cristo. E nesse contexto é chamado Miqueias, a sua alma está bastante entristecida. E nós vemos no capítulo 7, quando ele fala, que é como se fosse uma oração.
um oráculo que ele está proferindo a respeito do que Deus faria com aquele povo. Mas ele estava entristecido, era o seu povo. Ele estava proclamando juízo para aqueles com quem ele amava. Ele tinha um amor muito grande por Israel. E vinha pesado o seu coração sabendo do que estava acontecendo com aquele povo. E muitas vezes a liderança da igreja e os pastores passam por isso. Muitas vezes por tristezas, sabendo como está caminhando o seu rebanho, como está caminhando os filhos de Deus. Muitas vezes desviados. E às vezes tem que ser chamada a atenção. Tem que ser chamada a palavra, aquilo que está acontecendo diferente, que não condiz com a palavra de Deus. E nesse capítulo 7 ele vai escrever. Começa o texto dizendo: ai de mim. Miqueias aqui está representando o Senhor. Ele se compara a um vinhateiro. No entanto, como diz o versículo 1, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Ele está buscando um consolo para a sua alma, um cacho de uva, um figo fresco, mas ele não vê nada. O que ele vê? Nada a respeito disso, simplesmente frutos desprezáveis, que era isso que ele enxergava no povo de Israel. Ele se condói com respeito a isso. Os oráculos de julgamento que Deus entregou por intermédio era uma coisa pesada, e ele sabia que o povo iria sofrer. Então ele continua clamando, representando o Senhor. Então ele busca nas colheitas uma coisa que ele não vai achar. Já não existe mais nem uvas e nem figos. Pelo contrário, frutos indesejáveis. É isso que ele enxerga no povo de Deus. Ele olha para o povo, proclama as verdades de Deus, mas a corrupção continua, a distanciamento de Deus, os profetas estão falando a respeito de dinheiro, os sacerdotes fazem as oferendas por interesse e tudo mais. Que coisa impressionante. Mas é assim que está se conduzindo o povo de Deus. Não há cacho de uvas para comer, a colheita acabou, não havia nada à sua volta, senão realmente os frutos indesejáveis, um povo obstinado e longe de Deus. Mas ele continua na sua contrição perante Deus, na sua oração. Diz aí o verso 2: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Ou seja, o benigno da terra já não existe mais. As normas da sociedade falharam, todos saem para destruir uns aos outros. É uma briga infiel, cada um está preocupado com o seu interesse próprio. Aí entra a nossa lei famosa aqui no Brasil, infelizmente, a lei do Gerson. Eu quero levar vantagem em tudo. Não estou preocupado com o contexto geral. Estou preocupado comigo. E assim como na colheita, também da terra pereceu o justo e o homem piedoso. Não há homem que seja justo, pois todos armam ciladas para sangue e cada um caça seu irmão com a rede. Ou seja, uma terra sem lei. O que vale é o meu interesse. Se eu precisar prejudicar alguém para levar vantagem, assim eu farei. A ganância, a corrupção, a busca das coisas que me interessam. E lembre-se que Miqueias não está falando a um povo pagão. Miqueias está falando ao povo de Deus, ao Israel, o povo separado de Deus, ao povo que Deus amou desde a eternidade e separou para o seu serviço. A esse povo que Miqueias está falando. Verso 3 até o 4b diz assim: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. A grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. As suas mãos fazem diligentemente o mal. As pessoas estavam procurando o mal já com prazer. Faziam isso por prazer. Os líderes da nação eram os que encabeçavam a prática de andar no caminho do mal. Como nós lemos agora em Miqueias 3:11, que diz: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum no mal nos sobrevirá. Eles tinham confiança que Deus ia os proteger,
mas não mudavam as suas atitudes. Todos estavam prontos a fazer o mal, desde as autoridades, aqueles que tinham dinheiro, os donos de propriedade, os juízes, os sacerdotes, os próprios profetas, todos estavam distantes. A grande fala da corrupção de sua alma, e assim todos eles teciam o mal. O melhor deles é como um espinho, diz o profeta. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Que coisa terrível. Estamos falando a respeito do povo de Deus. Que tipo de sociedade é esta, onde os maus contam seus planos, onde os golpistas se gabam da sua esperteza? Qualquer semelhança é mera coincidência. Infelizmente, o texto aqui é 700 anos antes de Cristo, mais 2000 anos, 2020 anos, estamos falando aí num período de 2800 anos, e nós vemos que, infelizmente, a raça humana em nada mudou. Continuamos distantes do nosso Deus, continuamos preocupados com o nosso eu. Versículo 4, a partir da parte B, o segundo parágrafo diz: é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Veio o dia dos teus vigias, ou seja, essa expressão refere-se a um tempo em que o povo precisava ficar alerta por causa da aproximação de um exército inimigo. O reino babilônio estava crescendo, os assírios estavam em decadência, e esses vigias que falam texto eram os profetas, que já vinham falando para o povo a respeito disso. Deus poderia os livrar do cativeiro, se assim o quisesse, mas o povo precisaria se arrepender. O povo precisaria retornar às práticas da lei de Deus, a Torá, buscar no conhecimento do Senhor uma nova vida, um novo significado para tudo que estava. Mas é interessante que ele pega muito mais pesado para com os profetas e com os sacerdotes, que são a liderança. Papel proeminente no povo de Israel. Mas mesmo assim essas pessoas estavam corruptas, buscando seu interesse, buscando dinheiro. Mas está chegando o dia em que Deus vai se castigá-lo, e ele vai usar o povo babilônico e de certa forma também o restante do povo assírico como vara de correção, conforme os profetas já anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Parece até que Miqueias tenta olhar com otimismo. Por quê? Os profetas estão pregando, a palavra está sendo anunciada, mas o povo não modifica. Parece que ele até consegue detectar uma exceção. Existe alguns ainda que se preocupam com isso, mas o povo no geral estava corrompido. Era só uma aparência. Eles confiavam, como nós lemos lá em Miqueias 3:11, que o Senhor estava com eles, apesar de tudo errado que eles faziam. O Senhor estava presente, mas não aprovando nada daquilo. Ele queria mudança, ele queria transformação, ele queria que o povo voltasse à prática realmente da palavra de Deus, das ordenanças. Ele queria que eles ouvissem aos profetas de Deus que estavam pregando. E Miqueias estava se lamentando por causa disso, porque ele percebia que apesar da sua oração de lamento, o povo não estava se condoendo, o povo não estava se mudando. Por isso que a sua profecia os prepara para o exílio babilônico. É para onde esse povo caminha. Ainda diz o versículo 5: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Ou seja, vocês mudem as atitudes, não creiam mais nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Era a recomendação do profeta. Você pensa que você tem amigos, que você tem vizinhos? Não, eles estão corrompidos, não acreditem neles. Se volte para o Senhor. Já pensaram numa situação dessa? Você está aqui na igreja do lado do irmão, mas o irmão às vezes quer conversar com opa, vou tomar cuidado com isso, porque esse irmão chegar numa situação dessa, que o profeta fala, não confie. Não confie. Verso 6 diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Ou seja, em quem confiar? Não há mais ninguém em quem confiarmos. No tocante aos versículos 5 e 6, debaixo da pressão de uma cidade sitiada, que é o que acontecia com Jerusalém, pelo povo assírio,
Os mais fortes laços de solidariedade seriam os laços sociais e os laços familiares. E o profeta fala, não confie em ninguém, nem na sua família. Eles estão pervertidos. Então ele descreve aqui exatamente o caos familiar. Mais uma vez, qualquer semelhança é mera coincidência. Temos visto isso claramente, o caos familiar. O caos familiar. E infelizmente, às vezes, nós somos atingidos por isso como igreja de Cristo. Pai que não se dá com o filho, nora que não se dá com a sogra, irmão com irmão, marido e mulher e outras coisas mais. Sabemos de tudo isso. Não é novidade para nenhum de nós. O próprio Senhor Jesus, Ele mesmo repete essa ideia em Mateus 10:21, quando diz: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então o remanescente fiel pode sofrer todas essas dificuldades, mesmo sendo o povo de Deus. Em Mateus 10:36, o próprio Senhor Jesus fala assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E se Cristo falou isso, é porque é realmente bastante sério. Mas infelizmente temos visto isso. Muitos de nós que somos crentes em Cristo, evangélicos e nossos familiares não são, quantas dificuldades temos passado. Como é difícil ser crente num lar que não é evangélico. São dificuldades, mas não desanime. O Senhor é por nós. Mas aí vem uma esperança. Não é só juízo, não é só castigo, não é só opressão. O Senhor zela por nós. O Senhor nos ama. O Senhor gosta de nós. Apesar das nossos pecados, das nossas dificuldades, o Senhor nos ama. Ele quer ver a transformação da nossa vida. E é o que nós vemos no versículo 7, quando diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esse versículo constitui uma declaração da confiança em Deus como Salvador. No final da sua oração, Miqueias relata isso. Ele aponta para onde deveria o povo se dirigir. Não mais para os seus interesses, não mais para os seus pensamentos, para aquilo que ele acha correto, mas esperar na salvação que somente poderia vir de Deus. E ele afirma isso com certeza, que Deus o ouvirá. Miqueias estava esperando a certeza da salvação, em contraste com o julgamento que ele estava preconizando na sua profecia. E o apóstolo Paulo também nos remete a esse mesmo contexto, quando ele fala que nós devemos fixar os olhos, aonde nós devemos olhar. É o texto de Filipenses 3, 12 e 14, que diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o contexto que Miqueias está falando. Vamos olhar para Deus. Se arrependam, peçam perdão, mudem de atitude. Quando nós falamos aqui para o alvo, a palavra em grego significa escopo. Prossigo para escopo, para o alvo, estando eu no presente com os olhos fixos no futuro. E fica para trás o que já passou. É como um corredor. O corredor, quando ele está correndo, ele foca na faixa que ele vai cortar lá na frente. Ele não fica preocupado com o que está vindo atrás. Ele se esforça para chegar e ultrapassar a faixa e ganhar a corrida. Assim é a nossa vida cristã. Nós temos que olhar para o nosso alvo, o Senhor Jesus Cristo. E nós agradecemos a Deus pelo versículo 7 dessa profecia, que diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O profeta diz: eu, porém. Existe um porém. Existe um remanescente. O povo está corrompido, mas existiam alguns que realmente queriam colocar-se na presença de Deus. Então nós não podemos de maneira nenhuma desanimar, apesar do mundo que nós vivemos. Existe um porém. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E assim temos caminhado como Igreja de Cristo.
na esperança bendita da salvação e vivemos eternamente com Deus. As dificuldades existem? Claro que sim. E não estamos isentos disso. O próprio Senhor Jesus nos falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o próprio Jesus declara isso. A vida do cristão não é fácil. Se for fácil, tem alguma coisa errada. Porque a verdadeira fé no Senhor Jesus nos leva às dificuldades. Quando nós buscamos santidades, passamos por dificuldades, passamos por tribulações. Mas olhamos para Cristo, a esperança nossa. É Ele que nos dá ânimo, Ele que nos fortalece e Ele que nos sustenta. Como o texto que nós lemos de Romanos 5, versículos de 1 a 5, se os irmãos quiserem me acompanhar, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos essa esperança bendita. Nós somos justificados por Cristo na cruz. Então, às vezes é difícil viver a cristão? Claro que é. Mas para isso que nós somos chamados. Nós não vivemos um evangelho cor-de-rosa, muito pelo contrário, um evangelho de dificuldades e aflições. Mas a esperança é que domina o nosso ser. A esperança de estarmos eternamente na presença do nosso Deus, o nosso bem maior. Uma graça imerecida, derramada por nós pelo maravilhoso e misericordioso amor de Deus sobre as nossas vidas. Então existe aflição? Existe dificuldade? Sim, mas existe esperança. Essa esperança que nos motiva. E a igreja caminha nessa esperança. E precisamos sair dessas portas e proclamar essa esperança. Quantas pessoas estão caminhando no inferno achando que estão bem, achando que está tudo correto, achando que é assim que se vive? Nós precisamos proclamar essa verdade, desde que ela faça parte do nosso dia a dia. Aqueles homens achavam que estavam bem com Deus, mas estavam distantes daquilo que Deus requeria como vida de servos dele. Precisamos mudar isso. Vamos nos colocar em contrição e nos perguntar no amor: será que eu realmente estou servindo a Deus com a minha vida? Ou estou simplesmente levando devagarzinho, uma toada, sem muito critério? A palavra de Deus nos revela isso. A oração nos mostra isso. Os momentos com Deus nos mostram isso. O nosso quebrantamento perante Deus. Nós possamos ser como Miqueias nessa oração, entristecido pelo que o povo iria passar, mas também esperançoso, porque ele estava olhando para o Deus da sua salvação, em quem ele tinha esperança. Que nós caminhemos assim. Que Deus nos abençoe. Amém.